estamos prestes a iniciar mais um Sarau Arte Muriqui. Já é o nono, hein? Nono Sarau Arte Muriqui, hein? O pessoal que está lá fora está chegando. Hoje com muitos convidados especiais, hein? Acho que hoje tem mais convidado que público. O pessoal está lá fora ainda. Bom, pessoal, lembrando que este é o Sarau Arte Muriqui. Ele ocorre todas as últimas sextas-feiras do mês, sempre ou aqui na Casa de Cultura ou no Parque dos Tupiniquins. O Sarau é uma manifestação pública, né? É o momento das pessoas aqui de Bertioga, ou sobre Bertioga, ou que gostam de Bertioga, venham aqui e possam se expressar, né? O microfone está sempre aberto, mesmo se alguém não preparou nenhuma exposição antecipada, quiser vir aqui ter um momento, expressar um pensamento, uma ideia, pode conversar conosco, a gente abre o espaço. E é claro que se você já souber que quer apresentar alguma coisa, a gente sempre agradece. Avisa a gente antes, a gente prepara um PowerPoint bonitão, né? O pessoal apresenta, sempre pelo e-mail sarau.bertioga@gmail.com ou no Facebook, facebook.com/sarauartemuriqui, tudo junto, né? Então, todos aqueles que estiverem interessados até pegar mais informações, podem entrar em contato com esses dois canais. Além disso, no YouTube, todos os outros 8 Saraus Arte Muriqui já estão no ar. Aqueles que quiserem ver o que aconteceu ao longo dos últimos 10 meses, podem nos acompanhar também pelo YouTube. É só procurar Sarau Arte Muriqui que você encontra tanto no YouTube ou pelo Google, ok? Bom, já começou o nosso sarau. O sarau ele tem uma intervenção que dura o tempo inteiro, que é a pintura, aqui com o nosso colega Odair. O Odair está aqui bem na ponta. Vou levantar o Odair para todo mundo saber quem é, levantando a mão, né? Salve, Odair! O Odair sempre nos estimula a desenvolver uma pintura coletiva. Aqui na parede tem uns quadros, alguns aliás, dos quadros já pintados em outros saraus, né? Então vocês podem acompanhar o que já foi produzido. Este mês, com a festa junina toda, a temática da festa junina está aí no nosso quadro, no nosso painel. Vocês podem se levantar a qualquer momento, durante uma apresentação, no momento que deu vontade, é só levantar, pegar a orientação aqui com o Odair e continuar a nossa pintura. A ideia é que até o final desse sarau, que dura mais ou menos 1h30, essa pintura esteja pronta, né? E sendo uma obra coletiva, ou seja, feita por todos. A nossa intenção é que até o final do ano a gente consiga fazer uma super exposição com esses quadros pintados por todos nós, tudo bem? Então não sintam vergonha, não ficar só sentadinho não, levanta um pouquinho, vai ali, pinta 2 segundinhos, volta, acompanha o resto e tudo mais, ok? Bom, o que tem pela frente? Tem eu, né? Já tô com o microfone, né? Xinga, às vezes é com X, às vezes com CH. Hoje eu trouxe um texto, é um texto que se chama A Caolha. Ela é de uma poeta carioca chamada Júlia Lopes de Almeida. Ela é do início do século, ela na verdade morreu em 1936. Né? Além de tudo, era abolicionista, né? Viveu no final do século XIX. E ela escreveu esse texto, né? E aí eu vou ler, espero que consiga transmitir um pouco da emoção que eu senti ao lê-lo e ao ter contato com ele pela primeira vez. Que também, coincidentemente, foi durante um sarau. A Caolha. A Caolha era uma mulher magra, alta, macilenta, peito fundo, busto arqueado, braços compridos, delgados, largos nos cotovelos, grossos nos pulsos, mãos grandes, ossudas, estragadas pelo reumatismo e pelo trabalho. Unhas grossas, chatas e cinzentas, cabelo crespo, de uma cor indecisa, entre o branco sujo e o louro grisalho. Desse cabelo, cujo contato parece dever ser áspero, espinhento, boca descaída. Numa expressão de desprezo, pescoço longo, engelhado, com o pescoço dos urubus, como o pescoço dos urubus, tem espalhos cariados. O seu aspecto infundia terror às crianças e repulsão aos adultos,
não tanto pela sua altura, extraordinária magreza, mas porque a desgraçada tinha um defeito horrível. Haviam lhe extraído o olho esquerdo. A pálpebra descera mirrada, deixando, contudo, junto ao lacrimal, uma fístula continuamente porejante. Era essa pinta amarela sobre o fundo denegrido da olheira. Era essa destilação incessante de pus que a tornava repulsiva aos olhos de toda a gente. Morava numa casa pequena, paga pelo único filho, operário numa fábrica de alfaiate. Ela lavava a cozinha, ela lavava roupa para os hospitais e dava conta de todo o serviço da casa, inclusive a cozinha. O filho, enquanto era pequeno, comia os pobres jantares feitos por ela, às vezes até no mesmo prato. A proporção que ia crescendo, ia-se pouco a pouco manifestando na sua fisionomia a repugnância por essa comida. Até que um dia, já tendo um ordenadozinho, um saláriozinho, declarou à mãe que por conveniência do negócio passava a comer fora. Ela fingiu não perceber a verdade e resignou-se. Daquele filho vinha-lhe todo o bem e todo o mal. Que lhe importava o desprezo dos outros, se o seu filho adorado lhe pagasse com um beijo todas as amarguras da existência. Um beijo dele era melhor que um dia de sol, era a suprema carícia para o triste coração de mãe. Mas os beijos foram escasseando também, com o crescimento do pobre Antonico. Em criança, ele apertava nos braços e enchia a cara de beijos. Depois, passou a beijá-la só na face direita, aquela onde não havia vestígios da doença. Agora, limitava-se somente a beijar-lhe a mão. Ela compreendia tudo e calava-se. O filho não sofria menos. Quando em criança, entrou para a escola pública da freguesia do bairro. Começaram logo os colegas que ouviam ir e vir com a sua mãe, e começaram a chamá-lo o filho da caolha. Aquilo exasperava-o. Respondia sempre: eu tenho nome, eu tenho nome. Os outros riam e chacoteavam. Ele se queixava aos mestres, os mestres ralhavam com os discípulos, chegavam mesmo a castigá-lo, mas a alcunha pegou. Já não era só na escola que o chamavam assim. Na rua, muitas vezes, ele ouvia de uma ou outra janela dizerem: o filho da caolha, lá vai o filho da caolha, lá vai o filho da caolha. Entre as irmãs dos colegas, meninas novas, inocentes e que, industrializadas pelos irmãos, feriam o coração do pobre Antonico, cada vez que o viam passar pela rua. As quitandeiras, onde iam comprar as goiabas ou as bananas para o lanche, aprenderam depressa a denominá-lo como os outros. E muitas vezes, afastando os pequenos que se aglomeravam ao redor delas, diziam, estendendo uma cheia de araçás, com piedade e simpatia: tá aí, isso aqui é para o filho da caolha. O Antonico preferia não receber o presente ao ouvi-lo acompanhar de tais palavras, tanto mais que os outros, com inveja, rompiam a gritar, cantando em coro, num estribilho já combinado: filho da caolha, filho da caolha. O Antonico pediu à mãe que não o fosse mais buscar na escola. E muito vermelho contou-lhe a causa. Sempre que o viam aparecer à porta do colégio, os companheiros murmuravam injúrias, piscavam os olhos para o Antonico e faziam careta de náuseas. A caolha suspirou e nunca mais foi buscar seu filho. Aos 11 anos,
o Antonico pediu para sair da escola. Levava a brigar com os condiscípulos, com os outros, que o intrigavam e mal queriam. Pediu para entrar em uma oficina de marceneiro. Mas na oficina de marceneiro, aprenderam depressa a chamá-lo o filho da caolha, a humilhá-lo e a castigá-lo. Além de tudo, o serviço era pesado e ele começou a ter vertigens e desmaios. Arranjou então um lugar de caixeiro de venda. Os seus colegas agruparam-se à porta insultando-o e o vendeiro achou prudente mandar o caixeiro embora. Tanto que a rapaziada ia-lhe dando cabo do feijão e do arroz expostos à porta, nos sacos abertos. Era uma contínua saraivada de cereais sobre o pobre do Antonico. Depois disso, passou um tempo em casa, ocioso, magro, amarelo, deitado pelos cantos, dormindo às moscas, sempre zangado e sempre bocejante. Evitava sair de dia, mas nunca acompanhava sua mãe. Esta poupava-o. Tinha medo que o rapaz, num dos desmaios, lhe morresse nos braços. E por isso, nem sequer o repreendia. Aos 16 anos, vendo-o mais forte, pediu e obteve a caolha um lugar para ele na oficina de alfaiate. A infeliz mulher contou ao mestre de alfaiataria toda a história do filho e suplicou-lhe que não deixasse os aprendizes humilhá-lo como os fizesse terem caridade. Antonico encontrou na oficina uma certa reserva e silêncio da parte dos companheiros quando o mestre dizia: Senhor Antonico. Ele percebia um sorriso mal oculto nos lábios dos oficiais, mas pouco a pouco essa suspeita ou esse sorriso foi se desvanecendo até que principiou-se a sentir-se bem ali na oficina. Decorreram alguns anos e chegou a vez do Antonico se apaixonar. Até aí, numa outra pretensão de namoro que ele tivera, encontrara sempre uma resistência que o desanimava e que o fazia retroceder sem grandes mágoas. Agora, porém, a coisa era diversa. Ele amava como um louco a linda moreninha da esquina fronteira, uma rapariguinha adorável, de olhos negros como veludos e boca fresca como um botão de rosa. O Antonico voltou a ser assíduo em casa e expandia-se mais carinhosamente com sua mãe. Um dia, em que viu os olhos da morena fixarem os seus, entrou como um louco no quarto da caolha e beijou-a mesmo na face esquerda, num transbordamento de inesquecida ternura. Aquele beijo foi para a infeliz uma inundação de júbilo. Tornara a encontrar o seu querido filho, pôs a cantar-se toda a tarde, e nessa noite do beijo, ao adormecer, dizia consigo: sou muito feliz, o meu filho é um anjo. Entretanto, o Antonico escrevia no papel fino a sua declaração de amor à vizinha. No dia seguinte, mandou-lhe cedo a carta. A resposta fez-se esperar. Ao princípio pensava: deve ser o pudor. Depois, começou a desconfiar de outra causa. Por fim, recebeu uma carta em que a bela moreninha confessava consentir em ser sua mulher, se ele se separasse completamente da sua mãe. Vinham explicações confusas, mal alinhavadas. Lembrava a mudança de bairro, que ali era muito conhecido por ser o filho da caolha, e bem compreendia que ela não poderia se sujeitar a ser alcunha da nora da caolha, de ser a nora da caolha. O Antonico chorou. Não podia crer que a sua casta e gentil moreninha tivesse pensamentos tão práticos. Depois o seu rancor se voltou para a mãe. Ela era causadora de toda a sua desgraça. Aquela mulher perturbara a sua infância, quebrara-lhe todas as suas carreiras. E agora, o seu mais brilhante sonho de futuro
sumia-se diante dele. Lamentava-se por ter nascido de mulher tão feia e resolveu procurar meio de separar-se dela. Iria considerar-se humilhado continuando sob o mesmo teto. Havia de protegê-la de longe, vindo de vez em quando à noite, furtivamente, enquanto ninguém estava vendo. Salvava assim a responsabilidade do protetor e ao mesmo tempo consagraria a sua amada a felicidade que lhe devia em troca do seu consentimento e amor. Passou um dia terrível. À noite, voltando para casa, levava o seu projeto e a decisão de expor isso à sua mãe. A velha, agachada à porta do quintal, lavava umas panelas com trapo engordurado. O Antônico pensou: ao dizer a verdade, eu havia de sujeitar minha mulher a viver na companhia de uma tal criatura. Estas últimas palavras foram arrastadas pelo seu espírito com verdadeira dor. A caolha levantou para ele o rosto e o Antônico, vendo-lhe o pus na face, disse: limpe a cara. Ela sumiu a cabeça no avental e ele continuou: afinal, nunca me explicou muito bem o que é esse seu devido defeito. Por que foi esse seu defeito? Foi uma doença, respondeu sufocadamente a mãe. É melhor não lembrar disso. E é sempre a sua resposta: é melhor não lembrar disso, é melhor não lembrar disso. Por quê? Por quê? Porque não vale a pena. Nada se remedeia. Bem, agora escute, trago-lhe uma novidade. O patrão exige que eu vá dormir na vizinhança da loja. Já aluguei um quarto, a senhora fica aqui e eu virei todos os dias saber da sua saúde, ou se tem algum tipo de necessidade. É por força maior, tá? Não temos remédio se não sujeitarmos a essa situação. Ele, magrinho, curvado pelo hábito de costurar sobre os joelhos delgados e amarelos, como todos os rapazes criados à sombra das oficinas, onde o trabalho começa cedo e o serão acaba tarde, tinha lançado naquelas palavras toda a sua energia e espreitava agora a mãe com um olhar desconfiado e medroso. A caolha se levantou e, fixando o filho com uma expressão terrível, respondeu com doloroso desdém: embusteiro, o que você tem é vergonha de ser meu filho. Saia, que eu também já sinto vergonha de ser mãe de um semelhante ingrato. O rapaz saiu cabisbaixo, humilde, surpreso da atitude que assumira a mãe, até então sempre paciente e cordiata. Ia com medo, maquinalmente obedecendo a ordem que tão feroz e imperativamente lhe dera a caolha. Ela o acompanhou, fechou com estrondo a porta e, vendo-se só, encostou-se cambaleante à parede do corredor e desabafou em soluços. O Antônico passou uma tarde e uma noite de angústia. Na manhã seguinte, o seu primeiro desejo foi voltar à sua casa, mas não teve coragem. Via o rosto colérico da mãe, faces contraídas, lábios adelgaçados pelo ódio, narinas dilatadas, o olho direito saliente a penetrar-lhe até o fundo do coração. O olho esquerdo arrepanhado, murcho, sujo de pus. Via a sua atitude altiva, o seu dedo ossudo, de falanges salientes, apontando-lhe com toda a energia a porta da rua. Sentia-lhe ainda o som cavernoso da voz e o grande fôlego que ela tomara para dizer as verdadeiras e amargas palavras que lhe atirara no rosto. Via toda a cena da véspera e não se animava a arrostar com o perigo de outra briga semelhante. Providencialmente, lembrou-se da madrinha, única amiga da caolha, mas que, entretanto, raramente a procurava. A madrinha foi pedir-lhe que intervisse e contou-lhe sinceramente tudo o que ocorrera. A madrinha escutou, comovida, depois disse: eu previ isso mesmo.
quando aconselhava tua mãe a que te dissesse toda a verdade inteira. Ela não quis, aí está. Que verdade, madrinha? Encontraram a caolha atirado umas nódoas do fraque do filho. Queria mandar-lhe a roupa limpinha. A infeliz se arrependera das palavras que dissera e tinha passado a noite à janela, esperando que o Antonico voltasse ou passasse apenas. Via o porvir negro e vazio e já se queixava de si, quando a amiga e o filho entraram. Ela ficou imóvel. A surpresa e a alegria amarraram-lhe toda a ação. A madrinha do Antonico começou logo: o teu rapaz foi suplicar-me que te viesse pedir perdão pelo que houve aqui ontem, e eu aproveito a ocasião para, à tua vista, contar-lhe o que deverias já ter lhe dito. Cala-te, murmurou a caolha com sua voz apagada. Não me calo. Essa preguiça é que te tem prejudicado. Olha, rapaz, quem cegou a tua mãe foste tu. O afilhado tornou-se lívido e ela concluiu: ah, tu não tiveste culpa. Eras muito pequeno quando um dia, no almoço, levantaste na mãozinha um garfo. Ela estava distraída, e antes que eu pudesse evitar a catástrofe, tu o enterraste no olho esquerdo. Ainda tenho no ouvido o grito de dor que ela deu. O Antonico caiu pesadamente de bruços, como um desmaio. A mãe acercou-se rapidamente dele, murmurando trêmula: pobre filho, vês, era por isto que eu nunca quis te dizer nada. Fim.